Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos ler a palavra que o Senhor nos trouxe adiante. O Evangelho narrado por Lucas, no capítulo 7. Iniciemos a leitura a partir do versículo 18. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Que na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide, e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestidos delicados? Eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, chamam uns aos outros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. E veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, até aqui. Amém. Aqui vemos, irmãos, na exposição feita por esse servo de Deus, os momentos difíceis que João passou. Um homem que não foi instruído nos padrões daqueles escribas, daqueles intérpretes da lei. Ele se afastou para o deserto, e talvez com os grunhidos dos coiotes e a solidão. Ele não viu e não ouvia as músicas suaves da cidade, nem os pratos deliciosos. Ele comia gafanhoto, comia mel silvestre e vivia só. A solidão foi a companheira de João. A solidão e muita opressão sobre ele, certamente, porque todos os mensageiros da parte de Deus encontram oposição da parte daquele que assumiu o comando desse mundo.
comando desse mundo foi entregue a um querubim caído. Da parte de Deus foi feito isso. E desde então, do pecado, essa terra geme debaixo dessa pressão que ele exerce. Só que João era um homem muito dedicado. Dedicado de uma maneira extraordinária. E ele não se deixava dominar pelas pessoas. Aqui os irmãos vejam que ele estava no cárcere. Ele estava num calabouço. Não porque ele tivesse praticado algum ato criminoso, mas é porque ele era um autêntico defensor da verdade. E ele repreendeu o que Herodes tinha feito, de coabitar com a mulher do seu irmão. E ela ficou possessa de raiva contra ele. E a história, os irmãos conhecem. A filha dela dançou perante ele, numa dança lasciva. E o conquistou. E tudo isso resultou no pedido da cabeça dele, irmãos. Posteriormente, João foi decapitado. Ele pressentia tudo isso aí. Não porque foi alguma coisa de improviso, ele sabia desde o princípio. O acordo foi feito assim. Se os irmãos prestar atenção, João nem se identifica como parte integrante da igreja, propriamente. Uma certa feita ele diz assim: quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo fica muito contente quando escuta sua voz. Ele dizia o seguinte: Cristo é o esposo, a igreja é a esposa dele, mas eu sou amigo do esposo, porque eu vim fazer um anúncio, e fez bem. Mas na pressão da morte, certamente uma força estranha soprou em seu pensamento que ele poderia ter errado o alvo. Talvez não fosse esse ainda, viesse outro. São pressões que caíram sobre João. Ele enviou 2 dos seus discípulos e perguntando: é o Senhor mesmo que a gente está esperando? É isso mesmo? Está tudo certo, porque eu estou muito oprimido, eu estou pronto a ser morto. Eu espero ter acertado a minha missão. Confirma para mim, me dá uma paz. Eu estou muito aflito. É o Senhor mesmo. Conforta o meu coração, me ajuda. Porque, irmãos, o ser humano, ele sente medo, sente aflição. Mas quando ele tem um amor genuíno, o medo e a aflição não tira dele o temor do Altíssimo. E ele preservou. E quando foi então o Senhor interrogado acerca disso, da parte de João? Porque os irmãos lembram? João, ele não fez curso preparatório. Ele não fez um curso introdutório com aquele Talmud judaico que era cheio de preceitos humanos e cheio de tradições rabínicas que encheu o povo de peso terrível, e eles mesmos eram hipócritas e nem sequer tocavam com o dedo aquele peso que eles colocavam na ombro daquelas pessoas. E João não foi instruído com eles, João foi instruído pelo Senhor. O Senhor tinha dito para ele: João, eu vou te dar um sinal. Quando você encontrar o Messias, o sinal é esse: do alto do céu descerá, na forma corpórea de uma pomba, o meu Espírito. Ele vai pousar sobre o Messias. Quando você ver isso, o sinal está dado. É ele. E João, ele era dedicado ao extremo. E eu acho interessante uma parte que me chamou a atenção aqui, porque o Senhor falou assim: dos nascidos de mulher, não existiu nenhum homem superior a João Batista. Irmãos, eu voltando a memória ao passado, eu vejo Abraão com a adaga na mão e com seu filho, com certeza decepcionado e assustado, amarrado, e seu pai parece que transformado num algoz terrível, e ele sem entender nada. O que se passa, pai? É uma ordem de Deus. Eu te amo, mas eu aprendi a amar a Deus mais do que a você. Eu amo demais você, é o único filho meu, porque o outro não era legítimo. Você é o filho da minha velhice, é toda a minha esperança, tudo que eu tenho de bom é você. Mas entre escolher você e Deus, eu sinto muito, meu filho, mas a minha escolha está feita.
Meu amor por Deus, ele não está mais em discussão aqui embaixo. Que grandeza, que majestade. E vem o Senhor e fala, Abraão era menor do que João. Só que João não fez milagres. João não fez prodígio. Aonde está essa grandeza assim aos nossos olhos? Mas João, ele era autêntico. Ele fez uma pregação uma certa feita, e ele expôs o inferno perante aquele povo de uma maneira tão terrível que eles ficaram apavorados. Aqueles doutores da lei, aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles intérpretes daquelas tradições judaicas, depois que ouviram a pregação de João, eles ficaram sobressaltados, porque João era incisivo e sabia o que falava. Eles falaram, e olha, foge da ira de Deus, porque quando vocês passarem pela porta da morte, se você não encontrar com a paz, você encontra com a guerra. A ira de Deus vai te achar do outro lado. Cuidado. E eles ficaram tão assustados que falaram, eu não estou querendo encontrar essa ira não. Vou me batizar porque eu acabo com essa questão aí. E João está falando do batismo. Eu batizo e fica tudo certo. Mas atos cerimoniais, liturgia religiosa, não enche o coração de Deus. Ele estava apenas fugindo do inferno, mas não estava indo na direção de Deus. E ninguém foge do inferno se não for na direção de Deus, porque Ele é a única alternativa. E eles foram se batizar, mas nós batizamos, essa ira de João, que João prega de Deus, não nos pega a nós. Eles eram homens influentes. João, sem rodeios, falou, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? E não presumais de vós mesmos que vocês aí batizando, vocês são salvos, não. Se vocês não produzir fruto de arrependimento, eu te digo que esse batismo de vocês não vale nada. Percebiam, irmãos? E eu quero falar uma coisa para vocês também. Eu batizo é com água, vocês estão vendo. Mas tem um aí que batiza com fogo e com espírito. Terrível é esse aí. Para falar com vocês a verdade, eu não sou digno de ajoelhado no chão, pegar a sandália suja dele e desabotoar dos seus pés. Eu não sou ninguém. Eu nunca pretendi ser alguém. Vocês são testemunhas minhas, que eu toda a vida disse que eu não sou o Messias, eu não sou ninguém. Ele indagado uma vez, quem é você? Eu sou apenas uma voz, pelo deserto aí, que anda gritando, chamando as pessoas para conhecer a luz. Eu não sou luz, eu nunca fui luz. A luz é Ele, importa que Ele cresça e que eu diminua. E Ele estava no cárcere diminuindo na angústia, no sofrimento, nas opressões. Olha, o Espírito de Deus me traz aqui, alguém que está escutando essa pregação, oprimido, massacrado pela força do inferno, você não vai sucumbir nos cárceres, como aconteceu com João, que foi omissão. Dessa situação tua, Cristo te tirará. E pode aguardar que será por esses dias. Irmãos, João não escutou o que foi falado lá, mas Cristo curou. E olha que interessante, porque se vocês prestarem atenção, porque o Senhor faz coisas profundas. No rabinato, onde o grupo judaico estudava a Bíblia, e também o Talmud, a Torá, a Bíblia daquele tempo, eles tinham com eles a seguinte informação: o nosso Messias vem, e quando ele vier nós vamos identificá-lo, e nós temos um protocolo de identificação do Messias. E o protocolo é o seguinte: ele tem que curar um cego de nascença, expulsar um demônio mudo e ressuscitar mortos. Alguém que vier com essas prerrogativas, nós sabemos que ele está o Messias. E ele passou essas prerrogativas aqui, numa mensagem cifrada para João. Fala que os cegos estão vendo. Vocês lembram aquele cego que ele curou, de nascença? Foi uma indagação, foi uma verdadeira inquirição que eles fizeram com ele. Esse menino era cego, era desde que nasceu. Não pode estar enxergando, não, mas ele nasceu cego. Mas não é possível, nunca aconteceu isso. Isso só pode ser um Messias, mas eles não queriam aquele Messias que andava de chinelo e era um carpinteiro feio.
Eles queriam o Messias andando em cavalo real, debaixo dos seus padrões de valores. Esse Messias era muito pouco para eles. Quem que te curou? Fala com ele mesmo, porque ele é grande. E ele confessou. Eu encontrei com um homem que ele mandou me lavar. Ele se lavou onde? Perante os sacerdotes. Quando ele curava os leprosos, vocês lembram? Vai lá, lava-te perante os sacerdotes e paga a oferta que foi acordada segundo a lei mosaica. Porque todo sacerdote, ao ver esses sinais, eles teriam que confessar: eu achei o Messias, ele está aqui. E vamos atrás dele. Eu vou chamar para o povo: Israel, venham conhecer o Messias. O nosso protocolo já está cumprido. Mas eles acharam o Messias e não falaram para Israel. Porque o Messias era muito pouco para eles. Os irmãos sabem que o nosso mundo mudou muito. A tecnologia está num estado de arte refinado. Mas o homem não mudou. A miséria que habitava no homem desde Adão continua habitando. Os mesmos sentimentos perversos caídos. As mesmas restrições humanas. Nós lançamos naves no espaço e não somos capazes de mudar sequer a conduta moral de uma outra pessoa numa formação acadêmica. O fato é, irmãos, que os sinais foram enviados. E ele falou, e João não ouviu. João só ouviu isso. Fala para eles isso aí. Fala para João que você está vendo as pessoas serem curadas. Cego enxerga, leproso é purificado. João é um homem espiritual. Eu não vou falar que eu sou Messias. Ele me conheceu por um sinal. Por um sinal eu faço ele me reconhecer outra vez. É o suficiente para ele. Voltaram. Quando saíram aqueles mensageiros, o Senhor falou para a turba: o que saístes a ver no deserto? Um profeta? Sim, mas muito mais do que um profeta. Ele perguntou antes: uma cana agitada pelo vento? Ele foi lá em cima dos escribas e dos fariseus. Porque a cana, quando se agita, ela vai na direção do chão. E aqueles escribas e fariseus estavam agitados pelo vento da política de Roma, comprados, vendidos, negociados. E eles já não tinham honra nem conduta espiritual suficiente, porque eles estavam vendidos por cargos políticos. Perderam a dignidade, a honra, porque quem perde a honra não tem nada mais para perder. Eles perderam o que tinha de mais precioso. E eles esqueceram que havia um Deus alto e poderoso que sonda tudo que está dentro do coração do ser humano. O Senhor já tinha feito um sinal de reprovação. Um dia o Senhor Jesus, passando por um certo caminho, ele viu uma figueira. E geralmente quando a figueira está cheia de folhas, já tem figo lá. E ele sabia que não tinha figo, obviamente ele sabe tudo. Ele chegou na figueira, procurou pelo figo, não achou. Olhou para a figueira e falou: maldita sejas tu, nunca mais nasça fruto de ti. Os discípulos ficaram espantados, mas ele se irritou com a figueira. Estranho o comportamento do Senhor, mas ninguém falou nada. Depois eles passaram de volta e encontraram a figueira seca. Falei: mestre, olha o que aconteceu com a figueira depois que o Senhor ficou bravo aí. Ó. Olha, secou toda. Irmãos, Deus não busca religiosos, porque eles sempre estiveram por aqui. Deus busca homens que amem a Ele de verdade, mulheres que se entreguem a Ele de verdade. Aquela figueira é Israel, irmão, que só tinha aparato. Era aqueles escribas e fariseus, que tinham as vestes bonitas, gostavam de se chamar de mestre, professor, doutor, que seria hoje nosso linguajar. Mas eles não tinham santidade, não tinham busca individual. Eram sepulcros caiados. Eles caiavam sepulcros para que nenhum sacerdote ou levita tocasse naquele sepulcro e ficasse imundo. E eles faziam o sepulcro ficar até bonito. E ele falou: encontra aqui um conjunto de sepulcros caiados. Vocês são bonitos para quem olha, mas quem tocar em vocês, ou seja, quem aprender com vocês, quem for alunos seus, vai se contaminar demais, porque vocês rodam o mundo inteiro para fazer um prosélito, isso é um recém-convertido, e quando vocês fazem um prosélito, vocês fazem ele pior do que um filho do inferno, pior do que vocês. Vocês percebem como que o caminho do Senhor Deus é um caminho sério, santo, e ele não tem ajustes, não tem acordos políticos.
não tem pano quente, todos nós vamos prestar conta da vida que nós estamos aqui embaixo. E nem sequer conquistamos essa vida, nos foi dada. Lá na frente, todos prestaremos conta dessa vida que nos foi dada. Para regozijo e para vergonha. Passou pela porta da morte, encerrado está o tempo dos acordos. Por isso, bem-aventurado é aquele que antes de tombar, faz os acordos, como o Senhor mandou aqui, há um tempo atrás. Vai mandar os seus reizinhos fazer os acordos com o nosso grande rei. Antes do dia do grande acerto, irmãos. Porque ele falou assim no final: quem que eu vou comparar essa geração? Porque eu queria que vocês chorassem e vocês não choraram. Eu queria que vocês cantassem e vocês não cantaram. Vocês reprovaram o choro e reprovaram o canto. Eu trouxe mensagens severas, vocês não se endireitaram com ela. Eu trouxe mensagens alegres, vocês não aceitaram as minhas mensagens alegres. João Batista não comia, ele comia gafanhoto. E até hoje no Oriente se come gafanhoto. É rico em proteína. Ele comia gafanhoto. Sabor horrível. Ele não tinha contato com a sociedade, não se desfrutava de nada. Vê Jesus Cristo, vê eu. Ele andava no meio dos pecadores, porque veio exatamente para isso, para resgatá-los. Quantas vezes o Senhor fez obras no meio de pessoas pecadoras e eles julgando a Ele? Uma ocasião ele entrou numa casa, certo? Salvo engano, um homem chamado Simão. Estava na casa. E uma certa mulher, quando viu Cristo e olhando nele, enxergou nele a verdade. O Deus que ali estava escondido, o Deus Filho, porque nele se congrega o céu e a terra. Por isso, irmãos, que conhecer Jesus histórico, qualquer um pode conhecer, basta abrir um livro. Mas conhecer o Jesus, o Filho de Deus, é necessário que então seja ministrado em nós esse conhecimento pelo Espírito Santo. Essa é a revelação da graça. E aquela mulher foi revelado a ela. Ela nem sequer conversou com ele. Ela abaixou-se e rastejando por debaixo da mesa, talvez nas cadeiras, ela chorava compulsivamente, porque falava: esse aqui é o Filho de Deus. Eu não vou nem olhar para o rosto dele, mas eu vou fazer isso. Eu vou me arrepender aos seus pés. Chorava, e era tanta lágrima que ele molhava os pés sujos de andar pela poeira, e com os cabelos ela enxugava aquele pó sujo de lodo e limpava os pés dele. E alguém falava: essa mulher eu conheço ela, uma pecadora, esse homem não é profeta nada. É isso que estava reprovando. Vocês não sabem avaliar. Jesus sabe avaliar. Ele nunca erra na sua avaliação. Mas nós erramos com frequência, irmão. Avaliamos mal, pesamos mal, nossas balanças não são boas. Eu entrei na sua casa, você não me deu nenhum beijo. Você nem me deu água para lavar os pés. Essa mulher aqui, ó, não cessa de chorar. Vocês lembram de uma pergunta que ele fez também? Tinha um certo homem que tinha um credor. Um devia 500 e outro 50. Ele perdoa ambos. Qual dos dois vocês acham que ficou mais contente? Alguém disse: eu acho que aquele que o senhor foi perdoado 500. Você acertou. Porque a quem muito é perdoado, muito ama. E bem-aventurados somos nós, que reconhecendo as nossas misérias, nos sentimos perdoados da parte de Deus em Jesus. João não ouviu, mas os amigos ouviram, alguns. Ninguém eu encontrei na terra maior do que João. Mas João não ouviu essa frase na cadeia. Na cadeia é só a linguagem cifrada. Ele faz esses sinais que o Messias tem que fazer. Ele falou: tá bom, para mim eu aceito. E ali morreu um grande homem. E sabe por que ele foi maior do que todo mundo? Porque ele não chamou atenção para si em nada. Ele poderia fazer milagres. Ele tinha capacidade espiritual pela fé que estava nele de fazer qualquer milagre que ele quisesse. Mas ele não fez para ninguém olhar para ele e falar assim: eu não sou ninguém. Eu sou uma voz solitária e cansada.
mas eu conheço a luz. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corram para Ele, abracem Ele, aprendam com Ele. Esse é o Cristo anunciado. Alguém falou ainda, mas você está perdendo seus discípulos. Eu quero perder todos, porque todos são dele. Eu não tenho igreja, eu sou amigo dele, é ele que tem igreja, não sou eu. Não aceitou elogio? Se é profeta, eu falei, não sou. Ele não mentiu, é que ele não se encaixava na interpretação deles, naquele conceito deles. Eu sou apenas uma voz, e essa voz que anunciava o Senhor nunca se exaltou. Irmãos, a grande proposta de Deus conosco é nós reconhecermos em Cristo a autoridade máxima de nossa história, rendermos nosso coração a Ele e sermos levados cativos por esse amor precioso que Ele teve por nós. Porque Ele foi arrastado aos limites que um ser humano... Porque, irmãos, Jesus é um homem nascido de Maria, é um ser biológico. Mas o Deus que nasceu ali, aparentemente, porque Ele sempre existiu, Ele nunca começou a existir, mas eles criam isso. Esse Deus Filho sempre existiu. Não começou a existir quando Jesus nasceu. Isso aí precisa ficar bem claro para nós que somos servos de Deus. Esse Deus sempre existiu, é o Verbo eterno. É a segunda pessoa da Trindade Santa. Ele sempre existiu. Ele apenas tomou forma no homem, porque Ele precisava da credencial de homem para tomar a nossa própria miséria como um problema que nós nunca iríamos resolver. Como que nós tiraríamos de nós as nossas mazelas, irmãos? Nós não temos dignidade para isso. O sangue de cordeiros expiava pecado de forma temporária, mas não modificava a mente do pecador. Precisava de um sangue melhor do que o nosso, do que qualquer um dos santos do passado. Por isso ele tinha que ser um homem de verdade, sem deixar de ser o Deus que ele sempre foi. Ele tinha que congregar nele a natureza de um homem e a natureza de Deus. Essas duas naturezas tinham que estar juntas, mas a natureza de homem tinha que ser vivenciada nos limites de um ser humano. Isso foi tão real que ele chegou a dizer: eu não sei o dia que vai terminar tudo. Por quê? Dentro da natureza humana, ele restringiu o que ele podia absorver para se fazer homem de verdade. No horto, ele sentiu tanta opressão no horto que ele chegou a suar sangue. Eu já vi um relato médico de que certas venículas rompem de tanta angústia. Foi tanta angústia que ele sentiu ali, tanta opressão, que o homem, Jesus, entrou nos limites absurdos de suportar por nossa causa. Ele foi homem, mas Ele é Deus. E Ele quer fazer cada um de nós virarmos filhos do Eterno no nosso caráter, na nossa dignidade pessoal, na nossa conduta. Foi aos extremos. Chegou a falar: Pai, se é possível, eu não gostaria de beber esse cálice. Ele é muito amargo. A morte de cruz, rasgado com cravos. Mas tinha um agravante muito pior do que a morte de cruz, porque alguns bandidos morriam morte de cruz. Mas o que era pior do que a morte de cruz era que ele tinha que pagar a nossa conta. Ele tinha que sentir o peso do pecado de cada ser humano, cair sobre ele o castigo, e ele sentir todo o peso do castigo e falar: eu aceito porque eu estou pagando a conta dos meus amigos. Cada gemido, cada opressão, ele foi pegando, quitando a conta de todo mundo. Quando o sangue jorrou na cruz, ele falou: a conta está paga, a conta está paga. Quem acreditar em mim, os meus gemidos lá, paga a conta dele. Por isso que toda vez que alguma força estranha quiser te acusar, você apresenta a nota sua: eu tenho recibo de quitação de minha dívida. É o sangue de Jesus Cristo que me redimiu. Lázaro, para encerrar a palavra, mas vamos ver, Lázaro morreu, ele ia ressuscitá-lo, ele iria ressuscitá-lo, mas ele revelou sua humanidade. Eu acho isso maravilhoso. A humanidade de Jesus sendo revelada é o próprio Deus se abaixando mesmo. Ele chorou. Por que ele chorou? Porque ele sentia o que o homem sente, irmãos. Mas agora ele quer que nós sintamos o que Deus sente. Por muito tempo ele falava, e assim mesmo se intitulava: eis aqui o Filho do Homem.
Ele se intitulava como filho de homem, para ter essa prerrogativa de congregar nele a natureza divina e a natureza humana, e em nosso nome fazer paz com Deus, porque nós não podíamos fazer paz com Deus. Mas agora ele deu o direito de nós falarmos: eu sou filho de homem, mas agora também, por adoção, eu sou filho de Deus. E cada um de nós, na nossa pouca estatura espiritual, devemos apontar esse caminho maravilhoso, esse Jesus restaurador para as pessoas. Para quem sabe, se nós chegarmos lá em cima no céu, e olharmos para trás e ver mais um ou dois, quem sabe, para isso aqui estava lá perdido, mas eu não posso salvar ninguém, não tenho essa competência, mas eu sei quem salva. E eu falei com ele: vem cá, vamos observar a palavra de Deus. E olhando para Jesus, as trevas abandonam o coração dele. Bem-aventurado aquele que entende a proposta de Deus na sua própria história, porque você nasceu e você não escolheu seu sexo, seu nome, sua compleição física, seu grau de inteligência, nem sua família. Tudo te foi dado. Porque existem 3 características no relacionamento de Deus com o homem. Uma é a vontade, outra é a permissão e outra é o decreto. Quando Deus faz os seus decretos, como ele fez quando Noé estava na terra: eu me cansei de ver tanta miséria e eu não vou suportar mais, eu vou destruir essa terra. É um decreto. Ele falou para Noé: eu tenho uma vontade de salvar você e sua família, construa uma arca. Ele poderia construir ou não. E tem coisas que ele deixa, mas não é que ele quer. Mas o homem é livre para fazer escolhas. Vocês lembram que ele falou para Caim? Caim, o pecado está à porta e bate aí para entrar. Resista a ele, de outra sorte, ele vai entrar e vai te dominar. Caim não resistiu. Por quê? O Senhor permitiu, mas não desejou. E assim, tem muitas coisas que Deus permite, mas não deseja. Tem coisas que Ele deseja e nós não fazemos. E tem coisa que Ele decreta e nem Satanás pode revogar. E há um decreto: se alguém aceitar a palavra dele, nenhuma força, está escrito, quem poderá nos separar desse amor? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Jesus se identificou como homem, mas nunca deixou de se identificar como Deus. Nessa ocasião que ele falava, ou numa certa ocasião, eles queriam matá-lo. Ele falou: por que vocês querem me matar? Fala para mim, qual o mal que eu fiz que levou vocês a querer tão mal assim a mim? Qual foi o meu pecado? Nós não queremos te matar. É porque você é homem e quer se fazer semelhante a Deus. Você, Abraão, ficou contente quando me conheceu. Para Abraão, o senhor não tem nem 50 anos, você conheceu Abraão? Falei: antes que Abraão fosse, eu sou. Eles queriam jogar pedra nele. Eu falei assim: como pode isso aí? Vocês lembram de Abraão no Carvalhal de Manre? Quando 3 varões se apresentaram a ele? Nenhum anjo de Deus aceita adoração. Se algum anjo aceitar adoração, você pode saber, da parte de Deus ele não foi enviado. Anjo de Deus não aceita adoração. A adoração é somente a Deus. Mas quando aqueles 3 varões se apresentaram a ele na tarde, ele olhou e alguma coisa nele falou: esses são representantes do Altíssimo. Ele ajoelhou e adorou, e eles aceitaram a adoração. Cristo falou: Abraão conheceu o meu dia, eu tive com ele algumas vezes. Quando ele chegou, vocês lembram do rei de Salém? Que significa rei de paz? Abraão vinha da matança dos reis. Aproximou-se dele um homem, que Hebreus fala bem a natureza dele. E fala que, irmãos, esse homem que ele encontrou não tinha genealogia, não tinha princípio de dias nem fim de dias. Portanto, ele não é que ele era imortal só, é que ele nunca começou a viver, porque ele sempre existiu. E esse tal homem que encontrou com ele, Hebreus fala, o sumo representante dessa ordem, que é a ordem dos Melquisedeque, é Cristo. Foi ele que encontrou
com Abraão. Por isso que ele falou, antes que Abraão fosse, eu sou. E Abraão ficou alegre porque ele conheceu o meu dia. E nós nos alegremos porque nós conhecemos o dia do Senhor. Deus seja louvado. Amém.